O programa a seguir é livre para todos os públicos. Boa tarde, galerinha do quinto ano. Aqui quem fala é a professora Aline Gack. E se eu estou na área, não, para tudo. Não é hora de matemática, agora é hora de história. Isso mesmo. Grandes mestres, eu fiz questão de chamar a professora Aline porque pensa numa parceira, é a professora Aline. E aí eu falei, professora Aline, começa aquela seu, olá galerinha, e se estamos aqui, como que é, professora? Se eu estou na área, é porque hoje é dia de matemática. Isso, mas não, porque nós vamos à matéria mais top do universo, que é a história. Oi? Não, mas vai dar tudo certo. Como vocês vão assim? ver. Professora, sabe o que eu estava pensando quando eu estava vindo para cá? Sobre os direitos. Direitos. Por exemplo, eu tenho o direito de gostar de história? Sim, acredito que você tem o direito de gostar de história. E você tem o direito de gostar de matemática? Tenho total direito de gostar de matemática, vocês não acham? Mas existe o seu direito, ele é melhor que o meu? Deixa eu pensar um pouco. Não, eu acho que não tem um direito melhor do que o outro. Acho que temos direitos iguais, não é isso? Opa, direitos iguais. Aliás, por falar em direitos iguais, grandes mestres, normalmente isso é discutido na nossa Constituição. Sim, é verdade. Segundo a nossa Constituição, temos direitos iguais. Ponto. Não importa se eu sou homem ou você é mulher? Não. Segundo a Constituição, não. Não importa se eu sou rico ou o outro é pobre? Segundo a nossa Constituição, não. Não importa, por exemplo, a minha origem cultural? Não segundo a Constituição. Muito bem. Então, grandes mestres, vocês já perceberam o spoiler? A aula de hoje, sim, é a aula sobre direitos. Aliás... Só um minutinho. Como a aula é de história, eu vou me pedir licença para trocar de lugar com o Pro, que a gente fez essa brincadeirinha no começo, mas o lugar aqui é dele, certo? Então tá, vamos trocar Pro. Que massa! Apesar que num processo de construção pouco importa o lugar que nós vamos ficar, não é? Verdade. Mas, professora Aline, olha o título da aula. O meu direito é o mesmo que o seu? E aí, galerinha do quinto ano? Vamos lá, que primeiro vocês passo. acham? Coloquem no chat o meu direito. O direito da professora Aline é o mesmo que o seu? Pensa, é sim ou não? Ou você acha que as pessoas têm direitos diferentes? Olha, a grande maioria Sim. do nosso chat da galerinha do quinto ano está dizendo sim. Sim. Aí, Sim, ó, a Isa colocou não. Mas olha só, sabe, a Isa, eu acho que quando ela colocou não, ela trouxe talvez outras referências, professora Aline. Quais, talvez, Pro? Por exemplo, as referências que nós temos da sociedade. A Isa, por exemplo, ela deve ter olhado e falado, mas eu vejo pessoas que têm direito à moradia. Sim. E tem pessoas que deveriam ter direito à moradia e não têm. Uma ótima questão essa de se pensar, essa que a Isis pensou, é verdade. Eu achei interessante. Ou talvez ela olhou assim e falou, as pessoas têm direito à alimentação. Sim. Todos têm direito à alimentação. Todos têm direito. Mas aí a Isa deve ter olhado e falou, mas tem pessoas Que não têm. Peraí, então está um pouco confuso. Vamos pensar assim, grandes mestres. De fato, os direitos, eles são universais. Todos devem ter os mesmos direitos. Aliás, a gente já discutiu. A nossa Constituição é a cidadã. Segundo a Constituição, todos temos direitos iguais. Pronto. Ponto. Então eu tenho como resposta, o meu direito é o mesmo que o seu? Sim. Ponto e acabou. Sim. Professora Aline, por gentileza, até para acalentar o coração das nossas queridas professoras e professores, você, por gentileza, pode ler o descritor e a habilidade? Com certeza. Pessoal, a nossa habilidade de hoje é a seguinte. EF05HI04, que quer dizer o seguinte: associar a noção de cidadania com os princípios de respeito à diversidade, à pluralidade e aos direitos humanos. Essa é a nossa habilidade de hoje, galera. Uau! Peraí, inclusive tem um grifo, os direitos humanos. Pensando nisso, o tema da aula, sim, vai ser os direitos humanos. E olha, é um tema complicado, professora. Agora eu entendi. Então o tema hoje, direitos humanos. Pois é. E vocês viram, molecada, quantas dicas eu vim dando acerca dos direitos? Professora Aline, se a gente pensar a palavra direito humano, Certo. seria então um direito que a pessoa, pelo simples fato de ser humana, tem?
Olha, se a gente for analisar as palavras, eu acho que é mais ou menos isso, hein? Então, são direitos que todos os humanos têm, é isso? Ponto, mais acabou. ou menos isso? Tá, e aí vamos refletir um pouco. Então eu posso falar que os direitos humanos são universais. Pelo menos todo mundo que é ser humano tem o direito. Todo mundo que vive aqui na Terra e que é humano teria os mesmos direitos, é isso? Opa, peraí. É porque às vezes tem gente que não é a favor dos direitos humanos. Ah, entendi. Mas aí, peraí. Se a pessoa não é a favor dos direitos humanos, então ela não é a favor do seu autodireito. Sim, porque se os direitos são dos humanos, então também é o seu direito. Peraí. Não é isso? É isso? É isso, molecada. Coloca no chat. Vocês acham que o direito humano, ele simplesmente é um direito que responde pelo simples fato da pessoa ser humana? Deixa eu ver. Olha, a galerinha tá dizendo que sim, que é isso mesmo. Olha lá, ó. Não sim, sei. Tem uma resposta ou outra dizendo não. Não, sim. Então o pessoal ainda tá na dúvida, o pessoal do chat. Isso, só para te provocar um pouco, Aline, enquanto eu tava olhando no chat, você viu que a galera colocou? Aqui é time sorte. Eles lembram. Eu não quero falar sobre isso, porque agora é aula de história. Show Só de quero bola, dizer amores. Tá? Isso mesmo. Então, vamos discutir aqui. Olha que pergunta pancadão. Molecada, vocês perceberam na habilidade, aliás, professoras e professores responsáveis, vocês perceberam que na habilidade nós vamos discutir a noção de cidadania aliada aos direitos humanos. Bom, nós já discutimos em aulas anteriores que o cidadão, ele é um ser de direitos e deveres presente na Constituição. Sim, Ponto. direitos e deveres. Um cidadão brasileiro, assistido pelo Estado brasileiro, Certo. ele tem as mesmas seguranças. Muito bem, aí eu jogo essa pergunta. Olha que pergunta pancadona. Quinto ano. Galerinha do quinto ano, presta atenção na pergunta, Seguinte, hein? já anotem esta pergunta. E eu esqueci de uma coisa interessante. A comunidade cega, eu não fiz a descrição. Verdade. Bom, gente, o professor Rodrigo hoje está sem óculos, com uma camisa laranja, uma calça vermelha, vinho, e o tênis preto, o único que eu tenho. Beleza? Sem boina. Professora Aline, como você está? Eu estou com uma blusa de lã verde, uma calça listrada e estou de bota para ficar um pouquinho mais alta, próximo do professor Rodrigo. Perfeito. Então, então é isso. Lembrando que nosso cenário ele é composto basicamente de madeira e ao centro uma tela. E aí todas as leituras que eu estou fazendo aqui, grandes mestres, é o que está na tela, tudo bem? Isso então mesmo. na tela tem uma pergunta. Como associar a noção de cidadania com os princípios de respeito à diversidade, com os princípios de respeito à pluralidade, com o princípio de respeito aos direitos humanos? Uau! E aí, pergunta Vamos lá. complexa, Ó, não? Como que você... Gente, como que você consegue ser um cidadão respeitando a diversidade, respeitando a pluralidade e respeitando os direitos humanos? Vamos lá, sem colocar no chat eu não continuo. E Aqui aí, tem uma galera dica do da quinto resposta. ano? Quinto ano, eu quero ver Deixa eu ver. interação. Vamos, Deixa eu pessoal. ver, deixa eu ver. Galera, usem. O oráculo já deixou na tela. Usem direitos e deveres, respeito e pluralidade para fomentar a resposta. Vamos lá. E aí? Ó, teve Tem uma- gente dizendo que não entendeu muito bem. Olha Respeito. só. É verdade. Quinto ano, saca aqui comigo, vou explicar para vocês. Olha só. Nós queríamos ser cidadãos. Cidadãs, todo mundo. Perfeito? Aí, para ser cidadão, nós temos que respeitar a diversidade cultural, ou seja, respeitar as diferentes culturas, bem como temos que respeitar as diferentes origens, bem como temos que respeitar os direitos humanos. Esta é a noção de cidadania. E como se faz isso? Foi mais claro? Como que se faz isso? Pensa comigo. Olha, Deixa eu ver. a grande galerinha do quinto ano está dizendo que a gente tem que respeitar. Que Beleza. o princípio é respeitar. Olha, alguém colocou que eu sou carecão. Ainda bem que ele avisou, né? Senão eu não ia ficar sabendo. Olha só. Eu também não tinha percebido. Muito obrigada. Não, Ufa. não tinha. Olha só, respeito, o que mais? Olha, Respeito. uma aluna que eu não vi o nome, infelizmente, colocou que sobre a igualdade. 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 Perfeito. Olha só. Geral tá colocando respeito, Respeito. mas lá em cima, aqui já passou, colocou também ter consciência. Muito bom, ter consciência. E aí verdade. que tá uma coisa louca. Professora Aline, a gente fala muito de ter consciência, né? Sim. A gente sempre fala. E é muito fácil falar Verdade também. e agir. Normalmente é mais fácil falar, né? Independente do que a gente fale, normalmente é mais fácil falar. É muito mais difícil fazer, colocar em prática, né?
E aí eu quero conversar com o quinto ano. Gente, o Probaglini, antes de ser Probaglini, eu sou Rodrigo Ferrari Paglini. RG tal, tenho RG, tenho CPF. E por muitas vezes, antes mesmo de ser professor, eu também erro. Sim. Isso é normal. Sim. Eu também erro. Só que a partir do momento que eu erro, eu ativo o modo consciência. Eu olho aquele meu erro e falo, peraí, o que eu fiz não é legal. A maneira como eu agi talvez não foi de uma maneira tão legal. Talvez eu tenha que rever o que eu acabei de fazer ou a maneira que eu falei, né? Exatamente. Porque às vezes eu feri um outro humano, às vezes eu feri um outro direito humano. Sim. E aí eu, caraca. Só que o problema não é errar. O problema é não reconhecer o erro. Sim, até porque errar, nós todos erramos, né? Como você acabou de falar, você erra, eu também erro. Eu erro aqui, vocês veem eu errando, eu erro no particular. E assim, o importante é que a gente reconheça os nossos erros, né? E que a gente, às vezes, e na maioria das vezes, se retrate. Uau! Né? Então, peraí. A partir do momento que eu me retratar, professora Aline, eu estou dando um direito, por exemplo, à liberdade de expressão de um outro humano? Se eu me retratar, sim. Boa. E se eu não me retratar? Então, se eu não me retratar, talvez eu não tenha nem reconhecido o meu erro. Muito bem. Então, molecada, a gente, olha só, já anota esse caveirão no caderno. Isso anota. Anota esse caveirão no caderno, esta pergunta, como associar, vou falar devagarzinho, ó, como associar a noção de cidadania com os princípios de respeito à diversidade, à pluralidade e aos direitos humanos. Agora, pequenos gafanhotos. Olha só. Eu tenho 3 dicas para vocês fomentar essa resposta. Primeiro passo, nós temos que compreender os nossos direitos, bem como compreender os nossos deveres. Sim. A partir do momento que você consegue compreender os direitos e os deveres, você passa a ter respeito. Opa. Pessoal do quinto ano, eu estou aprendendo junto com vocês, hein? Mas isso é muito Vamos legal. lá. Ó, você passa a ter respeito. Tá. Esse respeito te coloca em qualquer sociedade, porque a partir do momento que você passa a ter respeito, você começa também a viver com a lógica plural. Tá, entendi. Olha, essa seta, ela é proposital. Os direitos e os deveres, eles caminham junto pelo respeito e a diversidade. Deixa eu falar um negócio para vocês, quinto ano. Essa palavrinha pluralidade, ela pode parecer difícil, pluralidade. Mas sabe lá em português, quando você está aprendendo singular? É difícil de falar. Como que fala? Fala rápido. Não, pera, calma aí. Pluralidade. Isso, muito bem. Pronto, falei certo. Ah, eu adoro. Viu? Time sorte. Ô, molecada, é o seguinte. Sabe quando você está lá em língua portuguesa aprendendo o singular e o plural? Singular, um. Sim, plural, isso mesmo. mais de um. Né? Então, inclusive, né, vamos falar aqui de matemática, né? Pode falar. Não é verdade? Avante matemática. Tá, então, singular é um. Plural mais de um. É mais que um. Mais que um. Mais então, que 2, 3. Tá. Então, se você valoriza a pluralidade, você está valorizando a sociedade. A não ser, pequeno gafanhoto, que você mora numa ilha deserta no meio do Pacífico, só você. Apesar que é bem difícil isso acontecer. Porque, antes de mais nada, o ser humano... Pega. E aí, galera, vou olhar o chat, Ele é um ser social, grandes mestres. O ser humano, ele é um ser social. A gente não consegue... Como nós somos plurais, como né? nós somos. Nós e aí somos a pessoa... plurais. E é louco que nós somos plurais e as pessoas querem ser singulares. Não. Não, lindos! A maioria, inclusive, na situação que nós estamos agora, desse distanciamento, muitas pessoas sentiram falta das outras. Sim! Não é? E percebeu que não dá para ser o tempo todo singular. Que a gente precisa ser plural. É ou não é? Então já deu para ver a dica, né? Beleza. Vamos lá, então. Opa, avança. Aí. O que são direitos humanos? Joguei o que são pro os? chat. Joguei. Joguei Galera, pro o que chat. são os direitos Vai. humanos? Eu já dei esse spoiler, vai. Já dei. Verdade. Deixa Já eu deu ver. várias dicas, vamos. Não é possível. Vamos lá. O que são os direitos humanos? Respeitar o próximo, tá dizendo ali. Respeitar o próximo. Fala um direito humano. E aí, galera, pensa. será que algum de vocês sabe algum direito? Ó, igualdade. Igualdade, liberdade. Que mais? Que mais, galerinha? Então, aí ele fala, o nome já diz a resposta, é o direito humano. Gente, quinto ano, né, gente? Já dá pra, né? Amplia, vamos lá, deixa eu ver. Tem gente que falou direito à alimentação. Direito à alimentação, eles são danados, eles estão pegando a minha colinha. Pior que estão. Brutalidade na população, rapaz! Não, Eu acho que ele quis dizer pluralidade.
Meu Deus! Meu Deus! Não brutalidade. Eu olhei assim e falei, não! Não. Por favor, isso não é um direito E humano. se ele quis dizer isso, não. Pluralidade, não brutalidade. É o, gente. é o corretor. Por favor, é. Vamos lá, esse corretor, ele é egoísta. Ó, tem gente falando de cidadania. Cidadania, que mais? Economia, beleza. Vamos lá. Eu até tentei, olha só, se você vai observar aqui, se vocês observarem neste desenho, então eu tenho o que são direitos humanos e ao fundo eu tenho apenas a silhueta de várias pessoas. Sim. Pouco importa se é homem, se é mulher, se é criança, se é idoso. São, na realidade, humanos. Humanos. Pronto. E Certo. essa foi a ideia. Quando eu estava montando esse slide, professora Aline, e aliás, estudantes responsáveis, eu falei, será que eu coloco várias pessoas? Só que aí se a gente coloca várias pessoas, cada um tem uma característica muito definida. E Somos muito diferentes. Né? E aí de repente ia ficar, os direitos humanos só são para aquele tipo de pessoa. E não. Os direitos humanos são universais. Que é o que a gente começou a falar hoje, né? Então eu optei em colocar, porque assim você não sabe qual é a origem, da onde veio, homem, mulher, enfim. Sim. Pronto, isso é muito importante. Os direitos humanos, eles são universais. Beleza? Universais. Mas ainda assim a gente não trouxe alguns direitos humanos. Sabe por quê? Tá. Porque eu gosto de ir alimentando. Tem um documento, grandes mestres, com 30 artigos. Um documento. Esse documento, ele foi redigido pela ONU, Organização das Nações Unidas. Tá. Este documento, ele recebe o nome de Declaração Universal dos Direitos Humanos. Pro Aline, quando você lê esta palavrinha universal, o que você imagina? Quando eu penso em universal, eu já ligo uma palavra a outra, eu penso em universo. Logo. Quando eu penso em universo, eu penso no nosso mundo inteiro, né? Universal, uma coisa que seja universal. Eu penso isso, eu faço essas ligações. Que na realidade era o que a galerinha do 5º ano devia estar fazendo, essas ligações. Olha, ela deu bronca, né? vocês estão vendo, né? Não, Ela deu bronca. Porque a gente tem que ler títulos e fazer ligações, né, galera? E a Aline deu bronca em Não vocês. não dei bronca. Cara, o que aqui... Vamos lá. Mas olha só, essa declaração, eu vou contar para vocês, a história é muito rápida, tá, gente? Que a gente não tem muito tempo, porque ela já está acabando. O século XX, ele é marcado por duas grandes guerras, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Se a gente somar as duas guerras, a gente vai ter mais de 100 milhões de mortes. 100 milhões. Gente, 100 milhões é muita gente, E né? assim, pessoas matando por outros estados. Muita coisa, somando as duas guerras. Alguns dados apontam mais, outros dados apontam menos, mas eu coloquei 100 milhões assim para agradar gregos e troianos. Geral, né? Isso. E depois que termina a guerra, os países do mundo, principalmente os envolvidos na guerra, um olha para o outro e fala, nossa, eu acho que a gente tem que pensar no direito humano, a gente tem que pensar no direito à vida, no direito à moradia. Sim. Nós temos que criar uma organização onde as nações sejam unidas. Entendi. Depois de tanta guerra, né? Depois de tanta... mas é isso. Então, primeiro você mata a pessoa, você olha a tristeza para falar, temos que fazer algo. Tipo deslizamento no final do ano. Você passa em novembro, aí você vê a casa a ponto de sofrer o deslizamento. Aí você fala, vai cair. Aí depois que cai, você fala, a gente tem que fazer algo. Mas aí depois que caiu... Depois que caiu já não adianta mais. Verdade. Mas enfim, aqui antes tarde do que nunca, veio essa declaração. Essa declaração ela é composta por 30 artigos, inclusive pequenos gafanhotos. Se você der uma googada bem simplesinho, Declaração Universal dos Direitos Humanos no Google, o documento oficial ele vem de cara porque é reconhecido pela ONU e você vai ler os artigos. Então, essa declaração, ela põe direitos básicos que todo ser humano deve possuir, todo. Certo. Aqui a Eleanor Roosevelt exibe a edição em espanhol do Jornal das Nações Unidas contendo a declaração. Declaração Universal. Aí, são 30. O que eu fiz? Eu separei aqui, porque eu sou bonzinho, alguns direitos humanos que a declaração diz. Porque você é o quê mesmo? Bonzinho. Bonzinho, entendi. Bonzinho. Claro. Vamos lá. Primeiro passo, galera, eu vou explicar o porquê desta imagem onde eu tenho uma gaiola com pássaros saindo. Porque a Declaração Universal dos Direitos Humanos, antes de mais nada, ela dá a liberdade à pessoa pelo simples fato dela ser humana. E a gente deve pensar assim, professora Aline. Mas eu já sou livre. Será? Será? Amores, a liberdade é algo tão recente na história e mesmo assim, muitas pessoas ainda não têm a liberdade. Estão presos sobre a economia, estão presos sobre um trabalho, estão presos sobre uma fome. Desigualdade social. Estão presos sobre a desigualdade social. Isso mesmo. O que ela diz? Primeiro passo. Eu trouxe, gente, de novo, são
4 itens, só que são 30. Então é só para dar uma apanhada Só trouxe e dar alguns tópicos, né? aquele gostinho da cidadania igual a habilidade pede. Então, E aí primeiro... os alunos curiosos do 5º ano depois vão lá ler, entendeu? Não, eu tenho certeza. Vamos se Eles ler, vão cara. procurar e Não, vão lá top. ler, entendeu? Vão sim. Claro. Olha que interessante. Primeiro passo, liberdade religiosa. Liberdade religiosa. Quando fala em liberdade religiosa, você tem o direito de escolher a sua, Religião? bem como eu tenho o direito de escolher a A sua religião. ponto. Eu vou te expulsar do meu país se você não tiver a minha religião? Segundo a declaração, não. Não, liberdade religiosa. Isso. As pessoas têm que ter liberdade. Sim, Afinal, nós vivemos um mundo plural. plural. Olha Ó só. a pegadinha, quase que eu não consigo falar. Liberdade de expressão. Você pode construir uma opinião, uma fala, uma pesquisa? Teoricamente, sim, né? Sim, pode. Sim, sem ofender ninguém. É, então, a gente tem que agora- pensar nisso, né? Fecha aqui comigo, pequeno gafanhoto. Esse lance de liberdade de expressão, importantíssimo, tá, 5º ano. Você não pode confundir a liberdade de expressão, importante, não confunda a liberdade de expressão com o desrespeito ao próximo. Sim. A sua liberdade de expressão tem que respeitar a liberdade de expressão do outro. Porque por muitas vezes você quer falar, vou falar o que eu penso, liberdade de expressão. E aí você acaba ferindo o que o outro também pensa. E a partir do momento que você fere o que o outro pensa, você está impondo e aí você está quebrando a liberdade de expressão. É isso mesmo. Então você não pode atrapalhar também o que o outro. Inclusive, a gente tem um clássico exemplo que é o nosso chat. O nosso chat. Liberdade de né? expressão. Teoricamente, vocês têm liberdade de expressão desde que Não fira. ofenda os colegas e nem a nós. Isso, nossa, boa Não é? comparação. O chat, vocês ó, tem liberdade de expressão. Tanto que o professor Rodrigo fica pistola quando vocês acabam ofendendo um outro. Então, peraí, Sim. ali você passou do limite. As pessoas têm que ser respeitadas dentro do seu espaço. Mas a liberdade de Verdade. expressão é uma coisa muito interessante. Outra coisa é direito à propriedade. Então, você tem um espaço seu, Seria o direito a uma residência, direito a uma moradia, isso, direito, boa. Certo. E, por último, mas claro, não menos importante, né, grandes Não mestres? mesmo. Condenação de práticas como a tortura e a escravidão. Condenação. Não Então- deveria nem estar Não, na não, Declaração não, não. Universal, né? Pois é. Não deveria estar, né? Mas a declaração aponta, ela vira e fala, eu condeno qualquer tipo de prática com a tortura ou a escravidão. Vou contar um negocinho para vocês aqui, grandes mestres. O mundo hoje, século 21, 2020, julho, nós estamos em julho, né? Júlio, ainda Júlio, é, ainda porque, Júlio. Cara, perdi a julho. Ainda Júlio. Hoje, tem mais pessoas escravizadas no mundo do que no período escravocrata, do que no período quando, por exemplo, aqui no Brasil, era legal escravizar. Pra mim, isso tem não é mais. legal. Não Ah. é legal. Nem um Ah, pouco. deixa eu só explicar para a molecada, quando eu falo a palavra legal, amores, eu tô falando Sim. era lei, tá bom? De lei. É, nossa, é óbvio. É. Não, mas acho que a galera já É, a sacou. galera do 5º ano sabe disso. Então, amorecos, olha só, grandes mestres, isso é alguma coisa. E convenhamos, todos os humanos têm direito à liberdade religiosa, liberdade de expressão, propriedade, condenação. Ela condena. Gente, tanto que, vou contar uma coisinha para vocês. Escravizar, torturar, tomar atitudes xenofóbicas, atitudes de racismo, tem que condenar, não tem desculpa, é condenação. Fez isso, está errado. Pronto. Fez isso, está errado. Porque às vezes as pessoas, não, é porque, Não, sabe... e parando para pensar, se eu faço isso, eu já estou tirando o direito do outro. E aí você já está indo contra, Tudo. gente. Pronto. Já está indo contra a declaração. Direitos humanos, todos. É que Sim. sabe qual é o problema, Aline? Infelizmente, tem alguns que eles pegam a Declaração Universal dos Direitos Humanos, aí eles vão ler. Aí eles lêem assim, direitos humanos, exceto... É. Tem uma galera que é assim. Coloca Vamos lá, a seu amores. favor, né? Esse aqui é o primeiro artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos. É o primeiro. O primeiro. Tem outros Olha que 29. legal, o Pro já trouxe o primeiro, O hein? primeiro, até para dar o gostinho, mas olha que legal. Olha o que o primeiro artigo diz. Todos os seres humanos... como o oráculo colocou na tela, gente, ó. Vai grifar. Todos os seres humanos... Eu vou repetir. Todos, não tem exceto. Todos os seres humanos nascem livres e iguais. Todos nascem livres e iguais, em dignidade e direitos. São dotados, todos são dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. Que coisa mais linda Nossa, do meu maravilhoso. coração. Maravilhoso.
Amorecos, hoje eu não vou deixar nenhuma provocação para vocês. Aliás, deixar aí sim para quem quiser conhecer os outros itens. Sim, sim. Professora, você abriu a aula e com todo respeito você vai fechar a aula, Não. tá bom? Então eu só vou aqui agradecer a sua companhia. Muito, muito obrigado. Lembre-se, gente, juntos sempre somos mais fortes. Eu também erro. Sim, Todos nós erramos. todos nós. Mas a consciência é o que vale. Valeu, galera. Professora Aline. Galerinha do 5º ano, vou encerrando a aula aqui de História do Baglini. Já já eu volto com matemática e beijão, galera. Tchau, tchau, gente.